Aí, bom, continuando aí, a gente já falou do terceiro, do quarto capítulo. Agora vamos para o quinto capítulo, né? O quinto capítulo, ele é sobre a distribuição de velocidades de um gás de água, né? A distribuição de Maxwell-Boltzmann, certo? Então, essa distribuição diz que a densidade de probabilidade de você achar desculpa, a densidade de probabilidade de sua distribuição de velocidades, ou seja, as velocidades são aleatórias, né? Uma variável aleatória, essa densidade é proporcional a esse termo aqui, né? V ao quadrado, aqui, junto com aqui essa exponencial gaussiana, né? Tudo bem? Então, aqui o exercício 5.4 do Blundell pede para a gente mostrar isso daqui, né? Que a média da velocidade vezes a média do inverso da velocidade dá 4 sobre π. Beleza. Então, para a gente mostrar isso, basta a gente calcular a média da velocidade e a média do inverso da velocidade. Para a gente calcular a média da velocidade, qual que é a regra que a gente pode usar aqui, né? A gente usa aqui a integral justamente de V vezes a densidade de probabilidade, né? Como aqui ela não está normalizada, a gente divide por essa integral para garantir que o resultado esteja normalizado, né? Tudo bem? Daí, para simplificar a conta, eu recomendo que substitua assim, uma constante, chamei aqui de A, você pode chamar de qualquer coisa, né? Substitua uma constante com esse termo I sobre 2kt, você substitui por uma constante, a gente chama isso aqui de A. Tá? Então, a média da velocidade fica essas duas integrais para a gente resolver, né? Daí, é o seguinte, eu não pretendo resolver essas integrais, mas existe um método muito simples de resolver as integrais desse tipo, nessas integrais com essa exponencial gaussiana, né? Então, isso daí, essas integrais aqui, ó, em que você aparece o variável, vamos chamar de V aqui, com expoente ímpar, né? 2n mais 1, por exemplo, 1, 3, 5, 7, 9, e assim por diante. Esse tipo de integral a gente consegue resolver usando o método da substituição simples. Tá? Então, substituindo v ao quadrado da exponencial, a gente consegue, por uma outra variável, a gente consegue resolver essa integral. Tudo bem? Então, você tem uma integral que pode ser resolvida, pode ser escrito o resultado dela em termos de funções elementares. Agora, quando a gente tem essa integral aqui, v elevado a 2n, então o v que está no expoente par, aí pode ser 0, 2, 4, 6, e assim por diante, vezes e elevado a menos a ao quadrado, v. Essa integral não pode ser escrita em termos de funções elementares, mas a gente consegue avaliar essa integral de menos infinito a infinito. Tudo bem? E daí, justamente, essa integral de menos infinito a infinito é duas vezes a integral de zero a infinito, né, dessa função. Por quê? Porque é uma função par, né? Então, se a função é par, a integral do lado direito do gráfico de zero a infinito é igual à integral de menos infinito a zero. Tudo bem? Então, tem esse jogo aí que a gente pode fazer, né? Então, essas integrais aqui, que a gente precisa resolver nesse exercício, elas podem ser determinadas a partir dessas daqui, né? Essas outras aqui. E essas outras, por sua vez, tem uma regra no apêndice do livro que mostra como calcula elas. Eu não vou fazer aqui porque demanda tempo, mas eu recomendo que vocês olhem no apêndice do livro que tem lá explicado em detalhes como que resolve esse tipo de integral. Usa um negócio chamado truque de Feynman, né? O método de Feynman, né? É um jeito de você derivar sobre o sinal da integral para conseguir resolver a integral. É bem interessante, é simples a ideia e é muito eficaz. Bom, mas como o objetivo que não é resolver a integral,
vejam lá e façam essas integrais, porque pode ser útil para vocês. Pode não, é muito útil vocês saberem como que resolvem elas, tá? O resultado dessa primeira aqui de cima vai dar 1 sobre 2a ao quadrado. E o da de baixo vai dar raiz de π dividido por 4a elevado a 3 meios, né? Então, simplificando aqui o resultado, vai ficar 2 dividido pela raiz de π vezes a. Tudo bem? Então, é raiz de π vezes a, tá bom? 4 dentro da raiz também. Beleza. Daí, passa a gente resolver, substituir aqui, então, na média da velocidade, o valor de A, né, que é M sobre 2kt. Então, substituindo aqui o M sobre 2kt, e passando 2 para dentro da raiz, a gente tem esse resultado, né? A velocidade, ou a média da velocidade, é 8kt dividido por π vezes M. Tudo bem? E agora, a gente tem que achar a média do inverso da velocidade. Como que a gente faz isso? Olha, da mesma forma, né? Aqui vai ficar a integral do inverso da velocidade vezes a nossa distribuição de Maxwell-Boltzmann, tudo bem? E como aqui a gente não está escrevendo normalizado, de novo, a gente tem que dividir por essa integral, né? Então aqui, ó, esse 1 sobre V simplifica com esse V ao quadrado e sobra essa integral, né? Então, o V ali tem um expoente ímpar, né? De novo, isso quer dizer que essa integral ela sai com substituição simples. É bem tranquilo de resolver. E desse modo, a média do inverso da velocidade vai ficar 1 sobre 2a, o resultado da primeira integral, dividido por raiz de π sobre 4a elevado a 3 meios, que é o resultado que a gente já tinha visto na última parte do exercício. E essa razão aqui vai ficar 2 vezes a raiz de a dividido pela raiz de π, substituindo o a, né? Então lembrando lá, o a é m sobre 2kt, a gente encontra esse valor aqui para a média do inverso da velocidade. Então esse valor aqui dá para a gente o inverso a média do inverso da velocidade, né? E aí, juntando tudo, juntando essas duas contas que a gente fez, a gente tem uma raiz grande aqui, e a gente pode cancelar o kt de cima com o kt de baixo, o m de cima com o m de baixo. 8 vezes 2 dá 16, raiz de 16 dá 4. Aqui embaixo tem π vezes π, dá π ao quadrado. Raiz de π ao quadrado é π. Então, a gente chega aqui no resultado desejado, né? 4 sobre π.